operador de escavadeira e eu comecei a trabalhar para um rapaz da França e com o tempo eu fui fazendo meus próprios clientes, porque... Fala galera do canal Austrália, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu estou aqui com ele, que vai contar toda a história dele, por que ele veio para a Austrália, o que ele está fazendo. Por favor, se apresente pro pessoal. Oi, meu nome é Fábio, eu tenho 21 anos e eu vim de Minas Gerais. Ele é mineiro, gente, ele é mineiro, vai contar a história dele. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês o quê? Por favor, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha, para ajudar o quê? Para ajudar o canal Austrália a crescer, né, meu povo? E aí, você tá preparado? Tô, acho que tô. Então bora lá comigo. Fábio, para começar a nossa história, eu quero que você me conte o que você estava fazendo no Brasil quando você decidiu assim, falou, quer saber? Acho que eu vou para a Austrália. Então eu vou passar um tempo lá, ou eu vou me mudar para a Austrália, não sei, a gente vai descobrir ao longo da conversa. Então, no caso foi um acidente de quase morte. Meu Deus! Eu tava trabalhando há muito tempo na mesma empresa e aí eu tive um acidente de moto e 2 caminhões meio que me esmagaram na rodovia, eu quase perdi essa mão e o braço inteiro. E no meio da minha recuperação, depois de desacelerar um pouco, eu comecei a pensar sobre a minha vida e eu vi que eu estava muito novo para ficar na mesma empresa, seguindo um caminho muito sólido. E aí uma amiga minha tinha vindo para cá e um dia deu na minha cabeça de pesquisar sobre vir. E foi o começo aí. Foi o começo dessa história. Mas hoje você tá bem, tá tudo certo com você? Sim, só um pedaço da minha mão que foi embora, mas hoje em dia tá tudo bem. E que ano que foi isso? Isso foi em maio de 2024. Nossa, é recente? Sim. É recente. E assim, quando você decidiu, após ver tua amiga vindo pra cá, o que você fez? Você procurou no YouTube? Você foi conversar com uma agência? Como que foi? Então, virou um hiperfoco meu ver vídeo no YouTube sobre a Austrália, sobre imigrantes aqui. Eu marquei umas 10 reuniões com a agência, porque eu queria saber realmente o que era vir para a Austrália como imigrante. E então pesquisei muito, de todas as formas, Twitter, Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp, tudo que eu consegui ter de informação para decidir vir para cá, eu fui atrás. Então você já estava sabendo detalhe por detalhe quando você chegou aqui? Não tava, mas na minha cabeça eu tava. Na nossa cabeça a gente tá, eu tô manjando tudo. Nunca tem como se preparar 100%. E por mais que você passe aqui 10 anos, você ainda vai estar descobrindo coisa nova. Sim. Você contou pra mim que você estava trabalhando, infelizmente sofreu um acidente. Foi quando despertou essa vontade de vir para a Austrália. O que você estava fazendo? Por que você estava trabalhando? Conta um pouquinho pro pessoal. Então, eu era eletrotécnico. Eu trabalhava viajando no Brasil, no trecho, fazendo manutenção e subestação. Então eu vivia em hotel, em cidades diferentes, e ali eu já fui aprendendo que ficar longe de casa não era tão ruim. Então, para você, então tá relativamente ok, você já estava um pouco acostumado. Sim, eu sempre estava distante da minha família, então essa questão para mim foi meio que eu já vim preparado. Não é a mesma coisa, porque não é um aviãozinho que você pega, que você vê sua família, mas já me ajudou nessa questão. Já estava mais habituado com essa distância. Beleza, você era eletrotécnico lá no Brasil, chegou aqui na Austrália. Primeiro, por que Sydney? Por que não Gold Coast? Por que não Brisbane, Perth e outras cidades? Pra falar a verdade, eu nunca pensei muito nessa questão. Quando eu vim pra cá, eu escolhi Sydney porque era onde minha amiga morava. E tipo assim, eu precisava de uma pessoa pelo menos que morasse aqui que eu conhecia pra qualquer coisa assim, eu ter alguém. E foi isso mesmo, mas Sydney sempre foi a única coisa que eu sabia sobre a Austrália era o Opera House e os cangurus. Então assim, eu acho que é uma cidade muito simbólica para a Austrália. Sim, é aquela que a gente realmente coloca, materializa os nossos sonhos, Sim. né? Você chega, você vê a Opera House, aí você vê os cangurus, aí você vê... É muito lindo. É o que aqui. você imagina no avião. Exatamente. Bom, e aí você chegou aqui na Austrália fazendo o quê? Você chegou estudando inglês, você está fazendo um VET? O que você está estudando? O que você está trabalhando? Então, quando eu cheguei aqui, eu estava estudando inglês à noite. Era de segunda a sexta. Eu ia só de segunda a quinta, sexta-feira até aquele migué. E trabalhando com tudo que tinha para fazer. Cleaner, trabalhar na construção como labor, trabalhava de madrugada para um libanês que me extorquia, fazia todo tipo de serviço. Eu queria fazer dinheiro, porque quando você chega aqui, você começa a gastar em real,
o desespero vai batendo. Sim. E hoje você está fazendo o quê? O que você está estudando? O que você está trabalhando? Hoje eu estudo elétrica, eu estou fazendo um curso para pegar o meu certificado do Brasil, para ele valer aqui. E eu tenho a minha própria empresa de escavação. Aqui na Austrália eu me tornei um operador de escavadeira e eu comecei a trabalhar para um rapaz da França e com o tempo eu fui fazendo meus próprios clientes, porque ele já não estava querendo pegar esse serviço. Uhum. E aí um dia na obra, conversando com um australiano, ele falou para mim: "Ah, você é bom nisso, por que você não abre uma empresa e começa a trabalhar por conta?" E foi quando clicou na minha mente e eu comecei, e aqui agora, depois de 2 meses, estou com uma empresa rodando aqui na Austrália. Que legal, cara! Olha só. Gente, ele chegou faz 9 meses e ele já tá com a própria empresa. Que demais! Isso Sim. é muito legal. Parabéns. Obrigado, uma bênção. Uma bênção mesmo. E assim, como empreendedor na Austrália, você já havia empreendido no Brasil ou não? É a primeira vez sendo empreendedor na sua vida? Eu empreendia quando eu tinha 9 anos de idade, eu fazia geladinho em casa para vender na rua. Já é o começo do empreendedorismo, Eu aprendi não é a mesmo? vender ali. E como é que você está enfrentando essa parte do empreendedorismo na Austrália? Conta um pouquinho pro pessoal quais são os desafios, se você sabe, um pouquinho da legislação. Então, tá sendo uma coisa muito nova para mim, porque quando você está trabalhando para alguém, você só tem que designar um certo serviço por uma quantidade de tempo e você vai receber tanto. E a partir do momento que eu comecei a lidar bem com a instabilidade de morar na Austrália, e eu criei outra instabilidade, que foi abrir uma empresa. Então, lidar com o cliente, fazer orçamento de serviço, prazo, às vezes chove, eu tenho serviço para outra semana. Então, tá demandando muito de mim essa organização, mas tá sendo muito bom para mim, porque eu tô conseguindo aplicar essa organização em tudo na minha vida. Mas é bem difícil, questão de documentação, assim, eu tive que abrir um ABN específico, porque eu quero fazer as coisas certinho aqui. Sim. A Austrália não é um lugar que é muito bom de você fazer as coisas erradas. Não dá pra dar jeitinho brasileiro, O jeitinho gente. brasileiro aqui não compensa, sai caro. Mas tá dando certo, tá dando certo. Que demais, muito bom aí, ó. Se você pensa em empreender, o Fábio é um ótimo exemplo disso, que começou aqui na Austrália, tá? E tá abrindo o caminho dele. E assim, eu sei que é muito cedo pra te perguntar isso, mas você pretende continuar com a tua empresa? Ou depois, quando você revalidar, você pretende voltar para sua antiga profissão? Então, eu no momento eu pretendo continuar com a minha empresa. Tá me dando uma satisfação muito grande trabalhar para você mesmo, fazer o seu próprio dinheiro. Tá sendo muito bom e eu quero continuar nisso porque é um trabalho que eu gosto também. Operar escavadeira é um serviço que meu pai faz. Ai, que legal! Então, é uma coisa que eu gosto, assim, eu tenho uma paixão mesmo. E eu quero continuar nisso. E você aprendeu a operar no Brasil ou aqui na Austrália? Você fez algum curso aqui na Austrália? Precisa de alguma coisa? Como que é? Então, no Brasil eu tinha operado por 2 dias uma retroescavadeira, é uma máquina semelhante, mas chegando aqui quando eu trabalhava de labor, eu sempre gostei de máquina, então eu sempre ficava enchendo o saco dos builders, foi uma coisa que o inglês assim, me ajudou muito, de sempre ser muito comunicativo, ficar pedindo para deixar eu operar a máquina um pouquinho e umas e outras eu fui aprendendo. Até que eu consegui um trabalho fixo, um dos operadores da construção que eu estava trabalhando como labor, que é pedreiro aqui, ele me chamou para trabalhar com ele e ele me ensinou. E aí com o tempo eu fui ficando com clientes dele, que ele passou para mim, e ele falou, abre a sua própria empresa. Ai, que demais, gente, ó. Isso aqui é um ponto muito importante. Quando você vier para a Austrália, seja aberto às possibilidades, bota a cara mesmo, sai falando que as coisas acontecem. A oportunidade é muito grande aqui. O Sydney, por exemplo, é uma cidade... A área de construção, ela está em crescimento, assim, em 10 anos vai ter que ter outra Brisbane e outra Sydney. Então, abre a boca, conversa, aprende novas coisas, não fica na mesmice, porque você tem que estar em movimento para a oportunidade te alcançar. Exatamente, é isso aí, ó, pega essa daí, que essa aí foi boa, hein? Anota essa. E falando agora um pouquinho, porque é um assunto que as pessoas gostam bastante, que é revalidação, como é que eu trago a minha profissão do Brasil para cá, como é que eu aplico. No seu caso, o que você está estudando para revalidar? Explica um pouquinho, pessoal, como é que funciona. Assim. Então, no Brasil eu tenho 2 cursos, um é do Senai, que é eletricista instalador, e eu sou eletrotécnico, então eu tenho meu CRT, que é como se fosse um certificado menos de engenheiro. E não vale aqui na Austrália, você tem que fazer a certificação. Então o que você tem que fazer? No meu caso,
é sempre bom você falar com um agente de imigração sobre isso. Esse é um caso muito específico, porque é uma formação específica, uma área que eu trabalho que é de alta tensão, e eu tenho que fazer um curso aqui de 3 anos, que é um curso básico de elétrica. Ele não é nada de eletrotécnica, é um curso básico como se fosse o Senai do Brasil. Ele é simples, mas ele vai te dar a capacidade de atuar na área aqui. Então ele vai te ensinar o básico da eletricidade. É diferente as coisas aqui do Brasil, então é meio que como se ele pegasse os eletricistas e falasse, ó, na Austrália funciona assim, vocês têm que trabalhar dessa forma. Então, para garantir que ninguém vai morrer eletrocutado. Sim, porque tem que ter muito cuidado, né? Sim. A pessoa tem que ter muito cuidado. Você já chegou a atuar aqui como eletricista ou ainda não? Não, eu nunca atuei como eletricista aqui. E você, do pouco que você tá vendo do curso, assim, a diferença é muito grande do Brasil ou é bem similar? Assim? É bem similar. É bem similar. É mais para provar pro governo que, olha, realmente eu sei, eu tenho o domínio do conhecimento. É para provar o que você sabe e para pegar muito dinheiro de você também, porque é um curso bem caro, assim, são isso é verdade. 35 mil dólares um curso básico de elétrica, e então é isso, é assim que funciona. É um valor bem alto, é um investimento bem alto. Agora, mudando assim um pouquinho de cenário. Você me contou que quando você estava lá e decidiu vir para a Austrália, você pesquisou, foi YouTube, foi Twitter, foi tudo que tinha na internet para saber sobre a Austrália. Chegando aqui, teve alguma coisa que você olhou e falou assim, nossa, eu não imaginava que era assim desse jeito, não. Nossa, teve muita coisa. Vamos lá, questão cultural. Eu imaginava um monte de loirinho do olho azul andando pela rua e, tipo assim, não é assim. Acho que em Sydney, principalmente, essa questão da multiculturalidade é muito grande, muito asiático, muito libanês. De todo lugar do mundo você vai ver gente aqui. No começo foi uma coisa que me assustou, assim, mas a partir do momento que eu comecei a entender a riqueza que isso é, essa riqueza cultural, essa imersão em diversas culturas, dá um crescimento pra gente muito grande. Porque a gente está vindo para o intercâmbio para aprender inglês, fazer dinheiro, mas às vezes a gente não pensa muito nessa questão cultural. E é uma parte muito rica, assim, porque você aprende... Eu cheguei aqui morando com pessoas do Afeganistão e eu aprendi muito com a cultura deles, então foi uma parte que eu não esperava. Isso é muito legal, é uma troca muito legal. Porque você pensa assim, cara, quando que no Brasil eu ia poder conhecer uma pessoa desse lugar? Sim. É muito difícil, principalmente dependendo da região onde você mora, é muito difícil de ter essa troca cultural. Sim, muito difícil, até porque o Brasil é um país muito grande, então às vezes ver pessoa de outro estado já é difícil. Exato. E aqui você vê pessoas de diversos países, então foi uma explosão na minha mente, assim. Isso é muito bom. E agora, assim, para um lado negativo, tem alguma coisa que você imaginou que era de uma forma e chegou aqui e falou assim, nossa... É desse jeito? Negativo, que eu não esperava, é que eu vim muito otimista pra cá. Mas uma coisa que eu já esperava e que me decepcionou mesmo assim, foi o distanciamento das pessoas. Essa questão, assim, eu que vim de cidade pequena, uma cidade de 7 mil habitantes, onde todo mundo se conversa. Uau, 7 mil habitantes e veio pra Gente, Sydney é assim, um mar de gente, é muito grande, muito grande mesmo. É muita gente. E aí eu cheguei aqui, eu estranhei, onde você tá andando na rua, as pessoas não olham na sua cara, não tem aquela conversa fiada. E com o tempo isso foi melhorando, conforme eu fui me sentindo mais confiante em falar inglês. Então no mercado, converso com os velhinhos, principalmente imigrantes, assim. Mas é uma questão assim que pega muito pra mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de calor humano, de conversar, e não tem muito isso aqui. Acho que é o clima da cidade grande, né? As pessoas mais apressadas, indo pra lá e correndo. Mas eu acredito assim que indo pros bairros mais afastados, eu sinto que eles são mais receptivos. Sim, sim. Que eles conversam com você, que eles te dão. Até um dia a gente tava na rua e a moça falou, oi, tudo bem? Mas só pra, tipo, cumprimentar. E eu fiquei, nossa, gente, legal, não tô né? acostumada. O povo em Curitiba não faz isso, não. Então, às vezes se eu tivesse ido para São Paulo passar um tempo lá, eu estaria com essa mesma percepção. Não é sobre a Austrália em si, mas sim sobre uma cidade grande. Uma cidade grande, exatamente. E assim, tem alguma história engraçada que aconteceu com você? Algum perrengue, alguma coisa para contar pra gente? Nossa, teve sim. Então manda bala aí pro pessoal. Vou lá contar dos perrengues assim, mais marcantes. Um dia eu tava indo trabalhar de moto, na minha segunda semana eu comprei uma moto aqui porque eu tava cansado de perder trem. E acabou que eu tomei um monte de multa porque eu não sabia das regras aqui. E um dia eu tava indo pro trabalho, eu caí de moto numa serra, eu escorreguei,
3 meses depois do meu primeiro acidente, que eu quase morri. E aí, mas foi tranquilo, eu só escorreguei, mas no que eu Isso tava... aqui na Austrália? Na Austrália. Meu É. Deus. E no que eu tava levantando a moto, um caminhão perdeu o controle no mesmo lugar. E ele veio em direção a mim. Então Meu tava a minha Deus. moto aqui, eu aqui e o caminhão vindo. Teve que eu pular dentro do mato, numa ribanceira, e o caminhão prensou a moto assim, e tipo assim, deu PT na minha moto na Meu terceira semana de Deus. Austrália. E foi isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu pulei, eu caí no mato, tipo assim, uns 10 metros pra baixo assim, e me ajudaram a voltar depois. E foi Deus ali que fez eu pular o guarda-rei, porque se eu não conseguisse, olha. Menino, ó, teu anjo da guarda, ele é potente, hein? Meu Deus do céu. Isso foi aqui em Sydney? Aqui em Sydney, indo pra... como é que chama aquela praia lá? Lá pro norte? E pro norte. Esqueci o nome. Enfim. Olha, você tem história pra contar, hein? E o segundo foi quando tentaram me matar aqui. Como assim? Austrália, muito seguro, gente. Muito seguro. assim, Aqui, menino? maravilhoso. Mas aí eu tive um problema com o libanês aqui. O libanês, assim, eu não quero que ninguém crie preconceito, mas tome cuidado. E nesse dia eu tava trabalhando de madrugada, eu já tava com a minha empresa, isso faz uns 2 meses. E um libanês que tava trabalhando no paviamento também, só que do outro lado da rua, uma outra empresa, um outro serviço, veio até mim e me pediu a minha escavadeira. Eu falei, não, eu não posso te emprestar a minha escavadeira, porque isso custa dinheiro, se você quiser a gente negocia, né? E aí ele falou, se você não descer dessa escavadeira em 10 segundos, eu vou pegar uma faca na minha caminhonete e eu vou fazer você descer à força. Eu não tenho medo de voltar pra cadeia de novo. Meu Foi o que ele me Deus disse. do céu. E eu mantive a minha postura ali nos primeiros 5 segundos, até ele entrar na caminhonete e sair com uma faca desse tamanho. Aí eu Ele tava falando a verdade. tava. Porque eu percebi que era verdade porque veio muita gente conhecida dele, da outra empresa, pra segurar ele. E aí naquele momento eu falei, eu acho que não é muito bom eu arriscar não. Aí eu saí você emprestou a correndo, escavadeira. entrei dentro do meu caminhão, fechei a porta, chamei as pessoas que eu conhecia que estavam trabalhando por ali e depois a gente resolveu. Mas foi bem intenso, assim, foi uma situação... Meu Deus, gente, eu não sabia disso. É. Chocada. Homem do céu, você tem que agradecer a Deus 10 vezes. Só 10? Umas par de vezes. Esse homem tem história pra contar, hein, gente? Meu Deus do céu. Trazendo para um outro cenário. Eu quero que você dê uma dica para quem tá lá no Brasil, trabalha também com a sua profissão e quer vir para a Austrália. Qual dica você daria? Dica: se organize, pesquise muito bem, fale com uma agência de imigração, comece a estudar inglês como se sua vida dependesse disso, porque ela vai depender. O inglês ela vai mudar totalmente a visão que você tem da Austrália, a experiência que você tem, as pessoas, a conexão. Vai te salvar de você não cair naquele nicho de pessoas que só falam português aqui e acabam se fechando em uma bolha que é uma bolha muito pobre de cultura, de conhecimento profissionalmente. E é muito bom, a nossa comunidade brasileira aqui é uma coisa muito boa, mas assim, você tem que estar aberto às outras culturas, às outras pessoas também, porque a oportunidade ela não vem só da nossa comunidade, ela vem de todas. Então estuda inglês e junta dinheiro, é o que você tem que fazer, estudar inglês, juntar dinheiro e ter coragem. Passa um tempo bom com a sua família, se despede bem, porque quando você chega aqui vai dar saudade, é difícil, não tem um dia que eu não acorde querendo dar um abraço na minha mãe e nas minhas 3 irmãs. Mas assim, vale a pena se você, independente da sua idade, é um crescimento assim muito grande. Então, junta dinheiro e estuda inglês. É as 2 coisas que eu tenho para falar. Muito bom, muito boa dica, gente. E assim, eu quero fazer um recap. Sempre gosto de fazer um recap. Você que estava lá trabalhando, infelizmente passou por um momento muito delicado. Aí aconteceu um despertar. A tua amiga, ó, essa amiga, gente, ó, vamos trazer ela aqui no canal, hein? Vamos fazer petição para trazer ela aqui no canal. Prazer, o nome dela é Bia. Para ela contar a versão dela. Que já estava aqui na Austrália, você começou a pesquisar, arrumou tudo, embarcou, veio para a Austrália. Você, Fábio, veio para ficar ou veio só para passar um tempo e voltar para o Brasil? Então, eu vim para ficar. Eu vim com essa ideia, já vou gostar muito, vou dar certo e vou ficar. Hoje em dia eu já tenho muitas questões sobre minha carreira, sobre a minha vida, sobre minha experiência. Então ficar na Austrália é uma incógnita ainda, não é algo que eu tenha certeza, mas é uma grande opção.
Vou falar que é uma coisa que pode sim acontecer, mas eu acho que no momento não tem como eu decidir isso, então não tem por que eu ficar pensando também. Então eu tô deixando a vida me levar. Você tá aberto à possibilidade, Sim. tá trabalhando, tá estudando, caso aconteça, ótimo. Sim. Caso não aconteça, você voltaria pro Brasil ou você iria para um outro país? Ah, eu viajaria o mundo. Gere o mundo. Eu tenho muita vontade de ir para África, Vietnã, fazer trabalho voluntário, viajar por países pobres, né? E conhecer várias culturas. Eu aprendi isso aqui. Antes para mim dinheiro era uau, dinheiro. Hoje em dia, quando eu tenho 10 minutos para conversar com alguém no trem de outro país que eu consigo aprender alguma coisa, para mim vale muito. Isso é muito legal, isso é uma experiência, isso é o que mais vale, é essa troca, é você descobrir um novo, Sim. você sempre estar aprendendo e se desenvolvendo. A Austrália é o seu primeiro país ou você já foi para um outro país? Então, eu já fui para Argentina e para Uruguai no Brasil. Você conseguiu fazer uma comparação assim, olha, esse aqui eu acho que é parecido, esse aqui não, são totalmente diferentes? Então, eu achei o Uruguai bem organizado, assim. A Argentina, não vi muita diferença porque eu fui para um lugar muito específico para ficar trabalhando e eu só tinha Ah, você foi a trabalho, Sim, que legal. trabalho. Então você não conseguiu explorar muito, assim, Não da fui como cidade. turista. Bacana. Bom, já se encaminhando para o final da nossa entrevista, passa muito rápido, a gente vai conversando, quando vê já tá no final. Eu quero te fazer algumas perguntinhas chaves aí, que eu faço para todo mundo. Você, Fábio, que estava lá no Brasil, decidiu vir para a Austrália, começou de novo começou de novo não, né, gente? Começou a requalificação da sua profissão. Valeu a pena você ter vindo? Valeu. Valeu e eu não tenho um dia da minha vida que eu duvide disso. Foram apenas 9 meses aqui, mas parece que foi muito. Aqui a vida corre muito rápido, toda semana é um ciclo diferente e você está sempre lidando com dificuldades do dia a dia, resolver tudo em outra língua. Então acaba que te força a se desenvolver, mesmo que você não queira, mesmo que você seja uma pessoa que tem tendência a ficar estagnado, a Austrália ela vai te puxar para frente, ela vai te empurrar. Então valeu muito a pena. O crescimento que eu tive pessoal aqui, muito É grande. surreal. Agora a perguntinha de $1 milhão. Você faria de novo? Sabendo tudo que você passou já, inclusive os perrengues. Você faria de novo? Viria de novo? Faria tudo de novo. Exatamente igual, não mudaria nada que aconteceu comigo aqui. Nada. É isso. É isso, no final é isso, gente. É se sentir realizado, é ver o crescimento, é passar por experiências que a gente jamais passaria se a gente estivesse no Brasil. Sim. É o que realmente faz valer a pena. Bom, Fábio, chegamos ao fim da nossa entrevista. Você acredita Até que nisso? fluiu. Eu agradeço demais por você ter topado, ter encontrado comigo aqui nessa manhã. Tá friozinho aqui em Sydney, gente. Vocês acham que não faz Muito frio? Faz frio sim, tá? Gramado aqui, ó, agora ele tá começando a dar uma descongeladinha. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui. Galera, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir o quê pra vocês? Por favor, se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha e eu vejo vocês o quê? No próximo vídeo. É isso, um beijo e tchau!